Bem-vindo ao Europe Calling, edição 133, junto com Ana Cavazzini, eurodeputada e vice-presidente da delegação do Parlamento Europeu. Eu sou Maximilian Fries, gerente do Europe Calling. É prazer tê-los todos aqui. Queria saudar primeiro todos que estão assistindo, participando do Brasil, porque essa é a primeira edição que estamos fazendo em alemão e português. É maravilhoso. Agradeço a todos que estão possibilitando isso. Agradeço já às duas intérpretes. Nós vamos usar a função de Q&A, né, para apresentar perguntas. Nós também vamos registrar, quer dizer, gravar a sessão para quem quer ver depois. O tema de hoje são as eleições no Brasil, de domingo, e as consequências para o Amazonas, para a proteção do clima, do meio ambiente no mundo todo, e como quase todos sabem, então Bolsonaro e partidos da sua aliança, coligação, tiveram resultados melhores do que esperados, e isso tem implicações. E nós queremos falar sobre isso com os nossos três convidados. Temos Silvia Bender, do Ministério Federal Alemão de Alimentação e Agricultura, e Márcio Astrini, do Observatório do Clima do Brasil, e Ana Cavazzini, conforme apresentado, vice-presidente da delegação para o Brasil do Parlamento Europeu. Nós vamos começar com Márcio Astrini, falando da situação no Brasil, e depois teremos Ana Cavazzini, e no final, Silvia Bender. Também vamos reservar um tempinho para perguntas, e passa a palavra agora diretamente para o Brasil, para São Paulo. Márcio Astrini, seja bem-vindo, tem a palavra. Muito obrigado, Maximilian. Uma boa tarde para todas as pessoas que nos acompanham. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui hoje. Maximilian e a Silvia, também um prazer conhecê-los. A Ana Cavazzini, que eu já conheço há algum tempo, e é uma pessoa que eu quero fazer um agradecimento muito especial e sincero, porque é uma pessoa que tem ajudado muito na proteção da Amazônia, em cobrar e pressionar os parlamentares e o governo brasileiro, buscando sempre a proteção da floresta brasileira e também da democracia. Nós precisamos muito desse tipo de ajuda nesses tempos que nós estamos vivendo agora, e você é uma pessoa que tem ajudado muito nós brasileiros, então eu faço não só um agradecimento, mas um reconhecimento a você também, Ana, por todo o seu esforço. Eu vou começar falando um pouco sobre a situação ambiental no Brasil e por que essa eleição é tão importante. Nós vivemos hoje no Brasil, eu acho que uma das piores situações de meio ambiente que nós poderíamos imaginar, né? Certamente é a pior situação ambiental desde que o Brasil terminou o seu período de ditadura e se redemocratizou. O governo Bolsonaro ele não traz um cenário ruim para o meio ambiente no Brasil, porque ele errou nas políticas públicas. Não traz um cenário ruim porque ele se omitiu em cuidar do meio ambiente. Não existe omissão e não existe erro no governo Bolsonaro. O que existe é uma parceria com o crime ambiental. Nós temos um governo brasileiro, nesse momento, que ele é amigo, parceiro, que ele é próximo do crime ambiental e que muitas vezes coloca o crime ambiental para dentro do próprio governo. Nós temos um ex-ministro de Meio Ambiente no Brasil que pediu renúncia do cargo para não ser preso, porque, segundo a Polícia Federal Brasileira, ele está envolvido em 9 crimes ambientais, incluindo tráfico internacional de madeira. Portanto, esse é o resumo da situação antiambiental e sem nenhuma moral nessa agenda que nós temos hoje no Brasil e nesse governo. O que nós vivemos no Brasil é uma crise de números
e uma crise de comportamento. A crise de números é devastadora. O desmatamento na Amazônia, ele cresceu 73% nos 3 anos de governo Bolsonaro. Houve alta do desmatamento da Amazônia em todos os anos do governo Bolsonaro. O desmatamento do Cerrado aumentou 17%, o Cerrado que é uma savana brasileira. As invasões de terras indígenas triplicaram no Brasil. E junto com essas invasões, nós temos situações de morte dos indígenas no nosso país. O Fundo Amazônia, que é um fundo internacional gerido pelo Brasil e que ajudou o nosso país a diminuir o desmatamento há uma década atrás, esse fundo ele foi paralisado, congelado pelo atual governo. As cobranças de multas ambientais no Brasil, elas estão paralisadas desde 2019. Quer dizer, os criminosos ambientais, os infratores ambientais, eles não precisam se preocupar em pagar suas multas, porque o governo não cobra mais essas multas. Os alertas de desmatamento apenas no mês de agosto, no mês passado, foram 81% maiores do que agosto de 2021. As queimadas na Amazônia no mês de setembro, e eu estou falando em dados muito recentes, para a gente não imaginar que esse quadro de devastação é algo que faz parte do passado, essa devastação está acontecendo agora. As queimadas do mês de setembro, elas são as maiores dos últimos 12 anos na Amazônia. A emissão de gás de efeito estufa do Brasil aumentou 10% em 2019, aumentou 10%, 9,5% em 2020 e devem aumentar em 2021. O Brasil está fechando a coleta de dados, mas por conta da alta do desmatamento na Amazônia, em 2021, portanto, por 3 anos seguidos, nós devemos ter crescimento da emissão de gases de efeito estufa. O Brasil diminuiu as suas ambições em clima, o Brasil diminuiu a sua capacidade de enfrentar o clima ambiental. Agora é 13h no Brasil, 13h10, um pouco mais de 6 horas na Alemanha, e há 2 horas atrás a gente teve uma informação de que 2 indígenas, uma liderança indígena e um jovem indígena, foram baleados na terra indígena Yanomami. E eu vou trazer a terra indígena Yanomami como um exemplo do que está acontecendo no Brasil nesse momento. A terra indígena Yanomami, que tiveram 2 indígenas baleados há 2 horas atrás, as lideranças indígenas desse território enviaram para o governo brasileiro, nos 3 anos de governo, 21 pedidos de socorro, 21 pedidos desesperados de ajuda ao governo, porque eles estão sendo massacrados pelos criminosos ambientais, garimpeiros ilegais que invadiram os seus territórios. O governo brasileiro ignorou todos os 21 pedidos. O garimpo na terra indígena Yanomami cresceu 40% durante o período Bolsonaro. O exército brasileiro, sob o comando do governo federal, negou um pedido de ajuda da Polícia Federal Brasileira, não é dos indígenas. O exército negou uma ajuda à Polícia Federal que estava fazendo uma operação para a retirada dos invasores. O presidente da FUNAI, que é o órgão do governo federal, que deveria cuidar dos indígenas, ele chegou por mais de uma vez a defender os garimpeiros e nunca os indígenas. Essa é a situação que nós temos nesse momento no Brasil. E é por isso que eu digo, sem a menor sombra de dúvidas, nós temos criminosos atuando na Amazônia e parceiros desses criminosos com cargos no governo federal e atuando para que esses criminosos que estão na floresta, eles possam continuar praticando as suas ilegalidades sem nenhum problema. Esse é o pior governo que nós temos para clima no Brasil, para meio ambiente, para direitos humanos. Se todos os países do mundo tivessem o mesmo comportamento que o Bolsonaro tem no Brasil, eu acho que nós não teríamos mais nenhuma esperança de atingir
as metas de clima que estão no Acordo de Paris. Porque o governo brasileiro é o exemplo do que não pode ser feito no mundo na agenda de clima, de meio ambiente e de direitos humanos. E é exatamente por isso que essas eleições são fundamentais, porque só a troca dessas pessoas que comandam o Brasil hoje, só a troca dessas políticas de destruição que estão no Brasil hoje, podem nos ajudar a reverter esse quadro de desmatamento que nós temos e esse quadro de morte que foi implementado pelo atual governo. Se houver uma reeleição no Brasil do governo Bolsonaro, a situação que nós estamos vendo, ela vai piorar ainda mais. Nós temos uma série de projetos de lei que vão ser aprovados no parlamento brasileiro, piorando a situação de proteção ao meio ambiente. As terras indígenas, elas vão estar em absoluto risco, inclusive com o risco de cancelamento de terras indígenas já demarcadas. O governo certamente vai tentar mudar o Código Florestal brasileiro, Código Florestal que o Código Florestal, que é a legislação brasileira que cuida de florestas, e que, inclusive, esse Código Florestal é usado por muitos comércios de commodities ou negociações de commodities internacionais como um ponto para se verificar se o produto exportado pelo Brasil ele está seguindo as regras ou não, ele é legal ou não. Existem projeções de que o Brasil pode incrementar o seu desmatamento entre 60 e 100 mil quilômetros quadrados até o ano de 2026, caso o Bolsonaro permaneça na presidência da República. As regulações contra desmatamento que estão sendo discutidas na Europa nesse momento, elas dificilmente vão ser implementadas no Brasil, dificilmente serão implementadas, porque nós temos um governo que quer entregar desmatamento e uma regulação que quer evitar desmatamento. O governo brasileiro ele é contra qualquer regulação anti-desmatamento no país, o atual governo brasileiro. Portanto, é praticamente impossível a implementação de um regramento de due diligence no Brasil, de rastreamento, se nós tivermos esse governo. E a mesma coisa vale para outros acordos comerciais, como o acordo Mercosul-União Europeia, que hoje está parado, né, e que não vai apresentar nenhuma melhora de quadro para que a assinatura ocorra caso esse governo continue no poder. Para além do quadro ambiental, nós temos um altíssimo risco de democracia no Brasil. É um governo que ele tem e demonstra muito claramente a sua vontade de implementar uma autocracia no país. O governo brasileiro, inclusive o atual presidente, ele recebeu o apoio de alguns ditadores ao redor do mundo, mas especificamente de Frank Orbán, que é um autocrata da Hungria, pelo qual o presidente Bolsonaro não tem apenas uma simpatia, mas o presidente Bolsonaro o tem como exemplo do que ele quer implementar no Brasil, e um dos principais desejos do presidente brasileiro é subjugar a Suprema Corte brasileira, assim como foi feita na Hungria. Bom, esse é o quadro que nós temos no Brasil hoje. Temos uma eleição em curso. Essa eleição ela já definiu os nomes para o Parlamento brasileiro. O Parlamento brasileiro ele continua sendo um risco muito grande para a agenda ambiental, agenda de direitos humanos, para a agenda de clima no Brasil. Mas a atuação do Congresso no Brasil ela depende muito do resultado das eleições para o governo federal, para a presidência da República. No Brasil, o presidente da República ele tem uma capacidade de mobilização, um poder sobre agendas de direitos humanos, agendas de democracia e agendas de meio ambiente e clima, que é muito grande. Ele pode potencializar um cenário ruim do Congresso brasileiro, ou ele pode balancear um cenário ruim do Congresso brasileiro.
Nesse momento, nós temos um Congresso que é um Congresso novo, um Congresso eleito, que ele é muito contrário à agenda de clima e meio ambiente. Se esse Congresso se encontrar com uma reeleição do Bolsonaro, nós temos poucas esperanças para o que vai acontecer com a Amazônia. E quero terminar só dizendo o seguinte: no Brasil nós temos uma hashtag, uma frase, em que a gente diz que nessas eleições o povo brasileiro precisa fazer uma escolha entre a democracia ou entre Bolsonaro, entre continuar com a Amazônia viva ou continuar com o Bolsonaro presidente da República. E eu não acho nenhum exagero nessas frases, essa escolha que os brasileiros vão fazer agora, no dia 30 de outubro, no Brasil. Super, ganz herzlichen Dank für Muitíssimo obrigada. Agradeço esta introdução. Tenho uma pergunta, porque já temos algumas perguntas dos ouvintes. Na sua opinião, quão provável é que depois das eleições de 30 de outubro saia uma reeleição do presidente Bolsonaro? O resultado do primeiro turno ele foi muito apertado, mas o ex-presidente Lula ele tem uma folga eleitoral, ele tem uma vantagem eleitoral de 4%, ele teve 48,5% de votos, 4% à frente do presidente Bolsonaro. Isso é mais ou menos 6 milhões de votos. Então, eu diria que, nesse momento, a vitória do ex-presidente Lula está muito mais próxima de acontecer do que uma virada do presidente Bolsonaro. Mas nós temos ainda 3 semanas e meia de segundo turno de eleição no Brasil, portanto, é muito difícil a gente fazer qualquer previsão do resultado final, mas o resultado do primeiro turno dá uma vantagem considerável para o ex-presidente Lula. Vielen Dank. Muitíssimo obrigada. Passo então agora a palavra diretamente à Ana Cavazzini, que está em Estrasburgo, no plenário do Parlamento Europeu. Poderíamos fazer um seminário inteiro para explicar o que se faz em Estrasburgo, mas não é o tema de hoje. Ana, muito obrigada por estares aqui. Obrigado, Maximilian. É muito bom termos aqui também esta participação. Como vemos, temos a quarta maior democracia do mundo no Brasil. Temos o Amazonas, que é um dos mais importantes ecossistemas no mundo. Agradeço por se terem ocupado deste tema. Agradeço também ao Márcio e a todas as ONGs do Brasil, que fizeram um trabalho muito difícil e tão importante nos últimos anos, contribuindo para que se continue a resistir localmente no Brasil contra Bolsonaro. E é muitíssimo importante. A minha primeira análise do primeiro turno, e o Márcio está numa posição melhor para fazer do que eu, mas eu diria que, contra muitas expectativas, o bolsonarismo se estabeleceu muito mais do que nós pensámos. Não foi um azar ou por acaso que muitos o tenham voltado a eleger. É uma grande parte da sociedade que é pró-Bolsonaro. Eu espero muito e penso que temos grandes possibilidades de que Lula vença no final das contas, mas daqui às próximas 3 semanas e meias vamos ver como é que os concorrentes que também concorreram às eleições se posicionam nas próximas 3 semanas e meias. Márcio já falou do recorde da política de Bolsonaro no Brasil. Eu sou vice-presidente da delegação do Brasil do Parlamento Europeu. Fiz 2 viagens ao Brasil no ano corrente para encontrar a população indígena e também me encontrei com juízes do Supremo Tribunal e para apoiar aqueles que são contra o desmatamento e para poderem defender os direitos humanos e para poder ajudar a partir do Parlamento Europeu. Vou falar disso, dos resultados, e estarei aqui para discutir convosco.
Um tema importante que o Márcio já focou é a situação das populações indígenas. As notícias horríveis de hoje chegaram até hoje. 150 ativistas indígenas foram assassinados no último ano. Temos aqui, de facto, esta situação no Amazonas e também nos territórios dos indígenas que são agredidos, e o Bolsonaro tem subalternizado e diminuído todas as leis existentes. Os representantes dos indígenas in loco disseram-me que, sob o Bolsonaro, não há um único metro quadrado de território demarcado, existe território protegido dos indígenas e é melhor proteção dos indígenas e da floresta, é o que me dizem os indígenas, porque muitas das vezes são os indígenas que sabem tratar e proteger a floresta amazónica. No entanto, não houve um único metro quadrado que fosse demarcado e continua a fazer-se a política contra a proteção destes territórios e contra os indígenas. Nós, verdes, no Parlamento Europeu, tentamos posicionar melhor os indígenas no mundo e explicar o que se passa, a violência que existe contra os indígenas, o que é que podemos fazer a partir da Europa. Por exemplo, aqui no Parlamento conseguimos falar com a Sônia Grochachada, que é uma indígena, uma personalidade muito forte, que foi nomeada para o Prémio dos Direitos Humanos, que é o Prémio Sakharov do Parlamento, para que este problema seja veiculado, para que seja conhecida esta luta dos indígenas no Brasil. E o que temos de positivo é que esta representante indígena foi eleita para o Parlamento, o Parlamento brasileiro, para a Câmara dos Deputados, e nós tentamos também fazer passar uma resolução. Temos aqui um problema de som, disse a senhora Cavazzini, uma resolução que eu apresentei no Parlamento Europeu, em que a maioria do Parlamento Europeu responsabiliza Bolsonaro e a sua política pela situação dos direitos humanos no Brasil, e nós fizemos uma lista daquilo que nós temos de fazer a partir do Parlamento Europeu para apoiar os indígenas. Foi um sinal muito importante. A minha experiência pessoal que colhi no Brasil, e o Márcio está em melhor posição do que eu para avaliar, mas é uma grande parte deste desmatamento, todos estes crimes ambientais que existem no Amazonas, no Cerrado, fazem com que o controlo, as instituições sejam praticamente esvaziadas de poder. Existem as leis, mas não são aplicadas. Isto abriu-me os olhos realmente quando eu estive pessoalmente no Amazonas. Eu vi que existem estes garimpos ilegais por todo o lado. As minas de ouro ilegais são como um câncer que existe e se propaga em toda a floresta, levam ao desmatamento e, que é pior ainda, fazem aumentar a violência porque há embates, conflitos, brigas com os indígenas, mas é também um crime ambiental, porque todo o mercúrio que surge da lavagem do ouro vai para os rios, contamina os peixes consumidos pelos indígenas que bebem estas águas contaminadas, e de acordo com a lei brasileira é ilegal, mas ninguém se importa, ninguém faz nada, a polícia fecha os olhos. E é muito importante que haja uma medida para que estas instituições sejam recriadas, para que haja uma aplicação consolidada, para que a União Europeia possa também apoiar, porque é algo que se pode fazer através da cooperação para o desenvolvimento, cooperação técnica, por exemplo, controle por satélite, apoiar no equipamento da polícia. Tudo isso é possível para consolidar as instituições. E toda esta questão da aplicação da lei,
é algo que eu gostaria de aprofundar um pouco num próximo ponto. Nós fazemos vários tipos de legislação na União Europeia que têm impacto sobre as nossas cadeias de abastecimento. E aí tem também um impacto sobre o Brasil. Por um lado, temos a Lei Geral das Cadeias de Abastecimento, mas para o Brasil é que haja cadeias livres de desmatamento e uma lei sobre isso. Do futuro, na União Europeia, não vamos importar mais produtos que sejam originais de áreas desmatadas, o que é um grande progresso, porque através da regulamentação das cadeias de abastecimento podemos contribuir para diminuir o desmatamento noutros países, sobretudo no sul, no hemisfério sul. Isto é um grande progresso, mas é essencial, e aí volto à mesma temática. É preciso que haja um controlo eficaz, porque se falsificarem certificados, se houver contrabando, certamente que isto tem influência sobre esta nossa lei europeia também. E uma última coisa ainda, para termos ainda tempo suficiente para ouvir a Sylvia Bender e para discutir, queria ainda acrescentar o seguinte. Nós temos ainda o acordo comercial, e Márcio já falou sobre o acordo comercial. A nossa posição como verdes, e é a posição da sociedade civil, este acordo comercial, nesta situação em que estamos já a diminuir as leis de proteção no Brasil, estamos a enfraquecer as instituições, os mecanismos de aplicação para zerar o desmatamento, certamente que estes acordos comerciais podem influenciar estas exportações criadas nos períodos desmatados, como o etanol ou, por exemplo, a carne de aves de capoeira. Se nós aumentarmos as exportações, isto vai significar mais desmatamento local, o que nos leva, nós verdes no Parlamento Europeu e também a sociedade civil e também às alianças que nós temos no Parlamento, nós congelamos este acordo, mas agora estamos à espera de ver o que é que se passa depois das eleições. Já há algumas vozes que dizem que se o Lula for eleito, temos que assinar o acordo Mercosul, mas eu acho importante não assinarmos nada antes de o Brasil ter reconstituído as suas legislações, se ter recomposto e ter incluído também padrões de sustentabilidade neste acordo, porque senão as condições e as conclusões serão desastrosas. Isto é, grosso modo, a minha análise sucinta da União Europeia, do Parlamento, da influência que nós temos com a nossa política para apoiar aqueles que lutam contra o desmatamento e para também ordenar as nossas cadeias de abastecimento e o nosso consumo. E é isso que nós tentamos fazer aqui no Parlamento Europeu. Muito obrigado. Uma pergunta ainda de Cristiana Wüst. Ela pergunta, cadeias sem desmatamento significa parar já com as importações de soja do Brasil? É isso ou é uma ilusão? Está enganada? Quais seriam as consequências com a soja, que de facto é muito importante? A lei tem uma data que ainda não foi definida. Estamos ainda a ultimar, estamos ainda a negociar com a outra instituição que é o Conselho. Certamente que a Sílvia terá algo ainda a acrescentar, mas haverá uma data de referência, talvez um prazo até 2019 ou 2020. Tudo o que foi desmatado anteriormente não é considerado problemático na legislação, porque a desmatação já aconteceu. Se a produção foi de soja, podemos continuar a importar, mas se houve desmatamento depois desta data de referência, seria proibida a importação. É esta a ideia subjacente. Muito obrigada. Eu penso que já demos uma resposta à pergunta. Então, agora passo a palavra à Sylvia Bender, que é secretária de Estado no Ministério Federal Alemão de Alimentação e Agricultura. É com muito prazer ter a Sylvia aqui entre nós. E estamos aqui para ouvir a posição do Ministério Federal. Da minha parte,
Muito obrigada pelo convite. É com muito gosto que estou aqui a participar para apresentar a posição do Ministério Federal da Alimentação e da Agricultura. O que já foi dito é que estamos com muita atenção a seguir as eleições que vão para o segundo turno. Para nós é claro, e também para o resto do governo alemão, que o Brasil, para nós, é um parceiro necessário para abraçar os grandes reptos do futuro, de combater a crise climática e proteger o nosso clima, e, por outro lado, para enfrentar a segunda crise ecológica, ou seja, o desaparecimento da floresta ambiental. Precisamos do Brasil como parceiro e, como já foi referido, é certo que existe uma relação muito estreita entre o Brasil e a Alemanha há muitas décadas, mas esta relação nos últimos anos tem sido bastante dificultada. O que significa que agora estamos de olhos postos sobre aquilo que se passa com relação ao segundo turno daqui a quase 4 semanas. Apesar disso, estamos a colaborar com o Brasil do Bolsonaro, digamos, porque nós, Ministério Federal da Alemanha, colaboramos também com a China para exercermos as influências que temos como Ministério da Agricultura sobre o outro país em causa. Há muitos anos que colaboramos a nível bilateral num projeto de cooperação no diálogo agropolítico com o Brasil e de forma estreita, tentando, assim, recolocar o Brasil no caminho, digamos, para que as cadeias livres de desmatamento, a sustentabilidade da ecologia, a bioeconomia e a saúde animal. É aqui que queremos colaborar de forma estreita. O diálogo continuou nos últimos anos, com menos sucesso, é certo, do que anteriormente. E nós vamos continuar com este diálogo enquanto não houver outra apreciação do governo federal com relação à cooperação com o Brasil. Para além disso, e já foi referido, aliás, temos projetos importantes da União Europeia que também são o objetivo da Alemanha e, no entanto, estão congeladas devido ao governo Bolsonaro e o seu comportamento no desmatamento da floresta amazônica, como já foi dito. O acordo Mercosul, da parte da Alemanha, no fundo, é algo desejável. Nós pretendemos este acordo, é certo, mas não o queremos sob as condições atuais, ou seja, enquanto os Estados parceiros, especialmente o Brasil, continuarem a desmatar o Amazonas como fazem agora. Como já foi referido, a assinatura deste acordo foi protelada, adiada, e nós exigimos por parte do governo alemão, governo federal, e como membro da União Europeia, nós apenas vamos assinar o acordo se os compromissos sobre a proteção do ambiente e dos direitos humanos forem garantidos. Temos de melhorar o acordo, na nossa opinião, para lá chegarmos, e para além disso, tem de haver acordos adicionais para a proteção e a recuperação de áreas florestais. São estas as reivindicações do meu governo ao Mercosul, e com o presidente atual brasileiro foi impossível, foi inviável chegar a este resultado. Esperamos muito que com outro presidente possamos chegar a um bom resultado. O que é importante para nós é também as cadeias livres de desmatamento. Ana Cavazzini
já referiu o ponto da situação. Nós, como governo federal alemão, no Conselho sempre defendemos de forma muito clara que uma posição que enfraqueça a proposta da Comissão não poderá ser alvo de maioria, porque nós achamos que é essencial que estes objetivos sejam viáveis, sólidos, que seriam retroativos a partir de 2021. Significa que as áreas que eram ainda floresta em 2020 ou 2021 não podem continuar a ser desmatadas e os seus produtos não podem ser levados para serem vendidos, exportados. Nós defendemos no Conselho que tem de haver devidas diligências e responsabilidades que têm de ser introduzidas também na regulamentação para que haja, de facto, uma viabilidade verdadeira destas medidas e que os países produtores recebam mais ajuda da nossa parte para que este regulamento possa ser aplicado, possa entrar em vigor. O que é importante é que não são apenas prescrições da nossa parte, mas nós queremos prestar apoio aos países para que possam cumprir e nós achamos que este regulamento, numa primeira fase, dirá respeito à soja, óleo de palma, carne bovina e cacau, e são estes os produtos que são essenciais para o desmatamento e são os responsáveis pelo desmatamento. Se conseguirmos encaminhar este regulamento, temos de olhar para outros produtos que possam também ser incluídos para que consigamos ter um dia cadeias verdadeiramente livres de desmatamento. Bom, eu acredito que para concluir e para resumir, temos aqui uma necessidade, na opinião do governo federal alemão, que o Brasil volte para negociar numa mesa com todos os países que defendem o clima e que pugnam por isso, e nós receamos que se Bolsonaro fosse reeleito, que então, devido ao grande apoio do lobby da agricultura que ele tem, que isso possa ser uma evolução negativa de futuro também para a floresta amazónica. Para mim, uma mudança do presidente seria muito desejável para conseguir progressos na proteção do clima. Mas certamente que vamos colaborar também com qualquer outro governo e utilizar todas as possibilidades que nós temos para influenciar o Brasil também no futuro. Ja, ich bin stumm. Sim, fiquei mutado. Muito obrigado. Isso acaba sempre acontecendo. Primeiramente, muito obrigado, e já queria começar imediatamente com a discussão e retomar as perguntas mais votadas. Peço que abram seu Q&A. São duas perguntas do Martin Ballmann e Pinkrin, são bastante semelhantes, têm a ver com o papel da soja, carne bovina, produção intensiva. Então, da Hildegrund Sprinting, por que nem a Alemanha nem a Europa dão passos concretos para acabar com a criação intensiva, porque assim poderíamos reduzir o consumo de ração produzida em áreas de floresta? Eu não entendo por que continua, e Martin Ballmann vai no mesmo sentido, portanto, uma política mais baseada em valores e não a criação intensiva. Talvez para a Silvia primeiro. Muito obrigada.
é um dos grandes projetos da nossa coalizão, mudar a agricultura, a pecuária, não é só uma reestruturação, mas também reduzir a pecuária, colocá-la de forma mais extensiva, garantir a produção própria, mas com menos área. Então, vamos preparar um pacote e depois implementar esse pacote que tem a ver com a identificação dos animais para que os consumidores possam decidir que tipo de produto querem consumir. E também teremos um pacote de apoio para os agricultores para poderem fazer essa transição. Do outro lado, na nossa estratégia de alimentação, nós somos a favor da alimentação baseada em plantas, porque reduzir o consumo, e como já vemos isso nas gerações mais novas, mais jovens, eles vão mais para essa via, e as duas estratégias têm que ser vistas em combinação. Então, mudar o tipo de cultivo, de criação e, em paralelo, reduzir a produção animal, a criação animal, porque se o consumo de produtos animais se mantiver e nós mudarmos apenas a nossa estratégia de produção na Alemanha, nós estaríamos apenas exportando, transferindo a criação e tendo importação. Então, as duas coisas têm que ser combinadas, são dois projetos importantes que nós queremos promover. Muito obrigado. E agora vamos acrescentar os nossos dois outros panelistas e vamos dar sequência com uma pergunta ao Márcio. Foi perguntado no Q&A por Margaret Streif, Eda, e ela pergunta o seguinte: o que o senhor acha que é importante para o meio ambiente, principalmente para o Amazonas, o que vai mudar se Lula ganhar? Porque ouvi dizer que proteção do meio ambiente também não é um tema prioritário para o Lula, e talvez eu possa associar isso ao que foi dito por Ana Cavazina, que um grande problema é o monitoramento, é a redução dos cargos nas instituições, e quando a gente ouve agora que nas eleições partidos aliados de Bolsonaro tiveram sucesso, então com relação ao monitoramento nós teríamos uma mudança ou não? E o que mais você puder mencionar, pensando em tudo que a Ana falou sobre a implementação de acordos comerciais e os novos capítulos ou as alterações que a gente gostaria de ver. Obrigado. Bom, nós tivemos uma radicalização do Congresso brasileiro, porque esse é o reflexo da sociedade brasileira nesse momento, né? A sociedade está muito mais polarizada no Brasil, e essa disputa ela foi refletida dentro do Congresso. Mas o Congresso brasileiro, ele legisla sobre, né, as normas, os regulamentos. O Congresso brasileiro, ele não determina se nós teremos ou não combate ao crime ambiental, ele não determina quais são as políticas climáticas do Brasil, ele não determina se as agências de controle do desmatamento elas vão operar ou não. Por isso que o cargo de presidência da República ele é tão importante. Um próximo presidente, né, diferente do Bolsonaro, isso independente de ser o Lula ou algum outro nome, mas o nome que nós temos agora é o do Lula no segundo turno, na minha opinião, ele precisaria primeiro retirar os invasores das terras indígenas. Essas terras elas são fundamentais para a proteção da Amazônia, e existe uma outra situação urgente, que os indígenas estão morrendo, eles estão sendo assassinados, eles estão sendo massacrados, eles estão sendo mortos pelo crime de defender a floresta. Então, é algo absolutamente inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Agora, um próximo presidente da República, ele vai demorar para reconstruir a governança ambiental no Brasil, porque a destruição foi muito grande, e ela continua sendo muito grande. Vai demorar um certo tempo para nós vermos os números de desmatamento diminuindo, mas isso
é o caminho que nós temos que perseguir, porque o outro caminho é ter os números de desmatamento aumentando cada vez mais. Eu gostaria de fazer 2 comentários ainda. Bom, não vai ser fácil esse caminho de diminuir o desmatamento, mas existem instrumentos que são extremamente importantes, como, por exemplo, o Fundo Amazônia, que eu citei na minha primeira fala. O Fundo Amazônia ajudou o Brasil a diminuir o desmatamento entre 2004 e 2012 em 80%. Portanto, não é uma novidade para o Brasil diminuir o desmatamento em larga escala. Nós já fizemos isso há mais de 10 anos atrás. Nós sabemos como fazer isso. E isso aconteceu, inclusive, durante o mandato do presidente Lula. Portanto, nós sabemos, nós temos condições, nós sabemos quais são os instrumentos. O que nós precisamos é de um presidente da República comprometido. 2 comentários muito rápidos. O primeiro é: sim, é verdade que meio ambiente não é o tema principal dessas eleições, porém, ele está sendo muito mais discutido nessas eleições do que em qualquer uma outra eleição que já houve no Brasil. Porém, os temas principais do país, nesse momento, são a fome, a falta de emprego, a falta de segurança, a economia. Existem 30 milhões de brasileiros no Brasil que não sabem se vão comer amanhã. Existe uma onda de violência no país contra comunidades como os indígenas que é muito grande. Existe um índice de desemprego muito grande, uma incerteza econômica muito grande. E isso, hoje, ocupa o topo da lista de preocupação das pessoas e é muito justo que ocupe, porque diz respeito à sobrevivência delas. E, por último, apenas um comentário sobre a regulação europeia e os efeitos que essa regulação europeia poderia trazer para o mercado brasileiro. Bom, primeiro, é importante, muito importante, nós entendermos que regular desmatamento ou tentar evitar desmatamento é tentar controlar algo que não deveria existir. Então, nós não estamos fazendo nada de absurdo, nada de uma grande novidade. O desmatamento não precisa existir no Brasil. Nós estamos tentando controlar algo que deveria ter sido extinguido no Brasil. Mesmo que não houvesse mudanças climáticas, o desmatamento não faz sentido para o Brasil. Ele é ruim, ele atrapalha o desenvolvimento do país, ele ajuda apenas ao crime ambiental. Apenas 2% de todas as fazendas brasileiras desmatam. 98% dos fazendeiros brasileiros não desmatam. Portanto, nós estamos falando de um crime concentrado numa quantidade, numa parcela muito pequena de fazendeiros e grande parte do agronegócio exportador brasileiro não quer ter o desmatamento, porque sabe que o desmatamento faz muito mal para as suas cadeias de produção, né? E por fim, o Brasil o Brasil tem uma grande experiência em controlar desmatamento. Há mais de 10 anos, no Brasil, nós temos a moratória da soja, nós temos sistemas de controle de carne bovina no Brasil, que dão certo, falham, né? Mas esses sistemas não são novidades. Você controlar os processos de desmatamento no Brasil não são novidade. O grande problema é que você controlar o desmatamento, quando esse desmatamento está em 4, 5, 6 mil quilômetros quadrados por ano, é uma tarefa possível. Quando esse desmatamento está em 13, 14, 15, 20 mil quilômetros por ano, é uma tarefa muito mais difícil. Então, até nesse controle de desmatamento, essa parceria que o governo federal tem com o crime atrapalha a possibilidade de se fazer esse controle. Ja, vielen Dank. Ich würde dann noch, wir machen das. Muito obrigado. Hoje vamos dar a última palavra à Ana Cavazzini, por isso temos ainda alguns minutos para dar a palavra à Silvia Bernda para responder a uma ou duas perguntas. Uma das mais votadas é a pergunta sobre a responsabilidade global. Stefan Weg pergunta o seguinte: o desmatamento da floresta é um problema global e não
nacional, por exemplo, o problema da emissão de CO2, porque é que os governos, como por exemplo o governo alemão, não podem levar o Brasil perante a barra de um tribunal? Houve também perguntas sobre a ratificação do CETA e Walter Häfecker disse que os verdes lutaram pelo CETA e haverá uma ratificação. E o que se diz sobre o Mercosul? O que é que isto significa? Falaste-nos das regulamentações fortes. Será que isto é possível e viável no Mercosul? Ou será que não faz sentido apenas negar este tipo de acordo? Estas duas perguntas. Muito obrigado. Primeira pergunta. Sim, é uma responsabilidade global. Por um lado, infelizmente, temos de dizer honestamente que a Alemanha tem de fazer mais para fazer jus às suas responsabilidades globais para lutar contra a crise do clima. Nós ainda não conseguimos alcançar os nossos objetivos ou estar no caminho para lá chegar. Nós não podemos acusar o Brasil perante tribunal nenhum, porque primeiro temos de ver cá em nossa casa como é que nós podemos alcançar os objetivos e é isso que estamos fazendo com muito engajamento para que fique registado. Segundo, nós escolhemos sempre a via da diplomacia e ainda não deixamos de o fazer. E assim, a nível internacional, há sempre cooperação e tentamos sempre convencer e influenciar os países para que se possa juntamente aplicar um acordo climático que é comum. Por exemplo, quando se acusa alguém em tribunal, isto acaba por inviabilizar o diálogo e isto não é positivo para melhorar as condições. E, para além disso, não haveria nenhum tribunal perante o qual se pudesse levar este tipo de acusação. Ratificação do CETA e as consequências para o Mercosul. A ratificação do CETA significa que CETA entrou em vigor provisoriamente, o que falta ainda entrar em vigor são os tribunais de arbitragem, o resto já está sendo aplicado. O que nós decidimos agora a nível do governo alemão foi a ratificação do CETA, sob condições de que os tribunais de conciliação sejam melhorados, se veja esta condição para ver o que é que se pode fazer. E à luz do que aconteceu com o ataque russo sobre o território da Ucrânia, é isso que nós temos de reavaliar agora. E acredito que é importante dar sinais claros de que o comércio com países que têm os mesmos valores que nós partilhamos, certamente é algo que pretendemos consolidar. E é neste contexto que a decisão sobre o CETA se tomou no governo. O Mercosul não foi ainda assinado e não está previsto para já, mas é claro, sem qualquer dúvida, que isto se pode passar apenas se o desmatamento no Brasil for zerado. Muito obrigado. Agradeço muito esta distinção que fizeste entre ainda não foi assinado e o CETA. É uma situação diferente porque está sendo aplicado provisoriamente e é bom fazer esta distinção. Muito bem. Então agora temos 3 minutos, por isso gostaria de agradecer. Eu penso que foi uma hora muito interessante de discussão. Dou a palavra à Ana Cavazzini para nos fazer uma pequena conclusão e gostaria muito também de ligar isso com mais uma pergunta, porque vão chegando perguntas sobre as cadeias livres de desmatamento. Ana, talvez nos possas falar um pouco com uma conclusão, com uma perspectiva da tua parte, para onde é que esta viagem nos leva, qual é o trílogo, o diálogo que temos com os outros países e o que é que
podes dizer para nos explicar como estão a correr as negociações entre Conselho e Parlamento a nível europeu, para concluir? Com prazer. E muito obrigada pelas perguntas todas. Não vai dar tempo para tratar tudo agora, mas talvez podemos tentar responder depois, porque vai ficar tudo registrado, se alguma questão ficou pendente, mas isso mostra que o interesse é grande e agradeço. Uma coisa, perspectiva, futuro, acho que é fundamental. E nós sempre ouvimos isso do Márcio e da Sociedade do Fio, e Bolsonaro já anunciou diversas vezes que talvez não vai reconhecer o resultado das eleições, está seguindo a via do Trump, e aí todas as pessoas que nos falam do Brasil mencionam isso, e o fato, eu já estou até dizendo Trump, mas é Bolsonaro, que tinha prognósticos piores do que saiu-se agora, então isso é bem atual. Então, da Europa e o governo alemão também enviar uma carta, talvez da comissão, da senhora von der Leyen. As eleições têm que ser observadas, é preciso que haja observadores. Se esboçar um golpe, a comunidade internacional de estados tem que se posicionar. Primeiro recado. Segundo, também, muito rapidamente, isso também foi citado nas perguntas e concordo, porque está perfeitamente certo. É claro que a gente também sempre tem que fazer nosso próprio dever de casa. Claro que o desmatamento que acontece no Brasil e outras partes tem a ver com o nosso modelo agrícola na Europa. A gente consome tremendamente soja por N fatores, então não é que no Brasil, na Europa, tudo seja perfeito, que a gente seja o santinho e o Brasil o vilão, não. Eu acho que juntos temos que tentar achar uma solução e tentar proteger a Amazônia, que é super importante, e temos que fazer isso juntos. Não é que uns são os bons do filme e os outros os maus, não. Temos que lutar juntos para ter mais proteção do meio ambiente, melhores leis, proteger o clima. Terceira observação, cadeias produtivas livres de desmatamento. Então, na fase de triálogo, para aqueles que não conhecem tão bem o linguajar da União Europeia, é a fase que os Estados-membros do Parlamento e a Comissão têm que chegar a um acordo, porque no Parlamento Europeu nós votamos uma posição bem progressiva e que amplia a proposta, o projeto de lei da Comissão. Então, os produtos que foram propostos pela Comissão Europeia, e essa lista foi ampliada pelo Parlamento Europeu. Então, não só soja, óleo de palma, cacau, café, foi incluído borracha, milho e outros. E no parlamento também conseguimos incluir estudos financeiros, porque recebemos um estudo, porque uma grande parcela do desmatamento acontece porque instituições financeiras financiam, e a gente conseguiu incluir isso no Parlamento Europeu. E a Silvia se empenhou muito no Conselho Europeu, por isso a posição assumida pelo Conselho Europeu também é muito boa. Normalmente o Conselho Europeu não é tão progressista como o Parlamento Europeu, mas dessa vez estamos para e passo. Então, nós vamos melhorar a proposta da Comissão para termos dentro em breve uma lei funcional. Infelizmente, meu tempo acabou, poderia continuar falando. Sim, com certeza, eu acho que seria bem interessante, mas a gente estipulou 1 hora, então, infelizmente, é isso. Agradeço a todos, ao Márcio Astrini, em São Paulo, Silva Bene em Berlim, Ana Cavazzini, em Estrasburgo, e eu estou em Erlangen, então estamos todos numa cidade diferente. Esse aqui foi o Europe Calling, e quem gostou e quiser ouvir mais, nós temos um italiano, coloquei as informações e o link no chat sobre o diálogo industrial entre Alemanha e Itália, também um tema deveras interessante, e nós depois vamos fornecer o link da gravação, o link com informações sobre o trabalho do Márcio. Então é isso, muito obrigado, boa noite,
boa tarde a todos. Eu acho que vamos torcer pelo Brasil, para o mundo todo, para que as eleições corram da melhor forma possível. Muito, muito obrigado. Tchau, tchau.